Tudo bem, pessoal? Nesse segundo vídeo eu vou fazer uma rápida resenha aqui do Segredo de Mona Lisa, filme de 2003, que tem Julia Roberts no papel principal, interpretando a professora Catherine, que ela passa a dar aulas de artes numa escola extremamente tradicional, em torno ali dos anos 1950, e numa escola para meninas. A escola basicamente ela tinha como função ensinar, preparar as meninas para uma vida do casamento, ou seja, os papéis sociais já estavam prontos, determinados, e a professora Catherine tinha uma outra visão, uma visão mais ampliada das possibilidades de escolha, né? E que não haviam papéis determinados, a não ser que a mulher decidisse assim. Com essa proposta, o filme ele tem um viés feminista muito grande, mas ele trabalha com muitos conflitos culturais e sociais, né? Mais ou menos na linha do Vem Dançar, mas contextualizado para uma época diferente. Os pontos que eu mais percebi aqui no que diz respeito às características comportamentais empreendedoras da professora Catherine, eu fiz algumas anotações aqui, outras eu vou falar mais ou menos segundo os tópicos, mas que eu anotei aqui, a questão da persistência. Logo de cara, assim, a professora encontra resistência por parte das alunas. Ao longo do filme, ela vai encontrando resistência da parte da diretora da escola. E ao final, fica muito nítido que ela encontra resistência de fato é da própria sociedade. Em todos esses casos, ela trabalha com muita persistência, ela não desiste, ela procura rotas alternativas para conseguir lidar com as situações que aparecem para ela e não se resigna a um papel de menor valor diante dos desafios. Ela os enfrenta e não abre mão da sua própria posição. Correr riscos calculados, a uma série de momentos no filme, Catherine corre vários riscos no que diz respeito ao julgamento social. Um dos pontos, em termos educacionais, assim, que já era muito marcante para a época, é a quebra de um paradigma educacional que era ditado pelos livros, né? Então, o tipo de arte que deveria ser ensinada, trabalhada, ao longo do filme ela quebra isso. Por quê? Porque era uma arte que não remetia à reflexão, né? E que já tinha respostas prontas. Então, ela quebra essa questão, ela se indaga se uma fotografia da mãe dela tem menos valor do que uma determinada arte, ou porque o trabalho de Van Gogh só foi reconhecido depois que ele já tinha falecido. Então, a questão do que é arte, do que realmente, onde está o valor da arte, é algo que continuamente ela vai desafiando, né, correndo uma série de riscos diante da sociedade, fora o próprio fato de que dentro de uma sociedade com papéis fixos para a mulher, ela mesma não atende esses papéis. Porém, como professora, são riscos calculados. Ela está fazendo isso para conseguir uma exigência de qualidade das próprias alunas. Ela procura desenvolver a capacidade reflexiva, ela procura desenvolver a capacidade de análise e a excelência intelectual das alunas. Tanto que em certo momento do filme, em que ela é pressionada pelas alunas, ela diz: eu não sabia que exigindo excelência eu estaria desafiando os papéis para os quais vocês nasceram. Porque realmente esse choque ele é o papel central do filme, né? E aí a gente já entra na outra característica, que é a exigência de qualidade e eficiência que ela apresenta. Independência e autoconfiança, afinal de contas ela questiona o status quo e o modo como ela dá aula, ela sempre incentiva o quê? As alunas a pensarem o seu tempo e não apenas a viverem e obedecerem às regras do status quo do seu tempo. Então elas são levadas a questionar, a pensar e a refletir sobre a própria época em que elas estão vivendo, né? E isso exige uma independência de pensamento, uma autoconfiança nos caminhos que está se construindo, que é muito grande.
No que diz respeito à criatividade, inovação, né, no próprio sentido em que ela está quebrando os paradigmas, ela está quebrando os paradigmas para construir novos caminhos educacionais, inclusive inovando nas técnicas de aula, no modo de questionar e no modo de quebrar determinados padrões educacionais já construídos. Oportunidade, né, ousadia, ela usa de todas as oportunidades que ela tem para causar esse desafio, mesmo que isso cause certo desconforto. Ela tem a ousadia de levar uma arte que não era permitida dentro da escola e ela dá um jeito de levar, de apresentar de uma maneira que, na mesma medida que muitas vezes causa constrangimento, ou causa nojo, ou causa horror, ainda assim ela leva isso para uma reflexão e coloca a coisa num patamar de discussão diferente. Uma das cenas que eu mais gostei desse filme, e que mostra essa característica de inovação, é que logo no começo, quando ela vai apresentar a aula para as alunas, ela está seguindo a apostila e ela percebe o que? A resistência das alunas, porque as alunas simplesmente decoraram tudo o que estava na apostila. Então todas as análises as alunas já sabiam. E aí o que ela faz? Quando chega na outra aula, ela aparece com uma obra que não estava no livro, né? E ela puxa no slide daquilo e as alunas ficam claramente constrangidas com aquilo, mais do que pela arte em si. Mas elas ficam constrangidas pelo fato de que não era previsível aquela posição, aquele papel daquele quadro, porque ele não estava no livro, né? E isso tira as alunas do lugar comum. Eu acho que essa é uma característica muito empreendedora, que é você pensar um negócio, pensar as oportunidades, pensar a vida fora do status quo, pensá-la fora da zona de conforto, pensá-las fora daquilo que todo mundo já as enxerga, porque quando você tira esse olhar, você começa a procurar um olhar distinto, você é capaz de enxergar o que ninguém está vendo, né? Isso permite a criação de oceanos azuis, isso permite enxergar outras formas de aplicação de recursos. Então essa estrutura que ela apresenta nesse ponto eu acho extremamente importante, né? Então essa foi a breve resenha do Sorriso de Mona Lisa. Mais uma vez recomendo que vocês assistam o filme, ele é muito bom. E muito obrigado, vamos continuar com o curso.